quais os primeiros passos para eu chegar no milhão? Partindo do pressuposto que eu venho de uma renda baixa, ou que eu tô estudando, ou que eu tô trabalhando, e eu botei na minha cabeça que eu posso chegar no milhão. Pô, se esses 3 malucos aí ficaram milionários, o cara tá em casa pensando assim, com certeza eu posso ficar também. Ele olhou o Pete, me olhou, falou, cara, porra... O cara tá de meia vermelha ali na mesa, o outro tá com um babador ali, porra, não tem jeito, não vai dar. Quais seriam os primeiros passos pra pessoa chegar no milhão? Eu quero falar, tá? E talvez depois o Pete vai. A consciência, foi o que o Pete falou antes, de que quem tá assistindo e acha que já é impossível, o próprio cara já falou, se é impossível pra mim, eu nem vou tentar, não dá. Então esse é o que eu queria contribuir. Mas o que você poderia falar pra quem tá assistindo e pensa assim, tá, eu quero chegar no meu primeiro milhão, o que eu faço amanhã? A primeira coisa que eu penso é que, assim, é difícil falar de uma receita para chegar no primeiro milhão, né? Porque eu acho que ninguém aqui, depois vocês podem contar melhor a história de vocês e tal, acho que ninguém chegou do mesmo jeito. Esse ponto que você falou, acho que é fundamental, acho que todo mundo, pelo menos, pensava que dava. Falou assim, eu acho que dá. Acho que isso aqui a gente deve realmente combinar que esse foi o primeiro pensamento que eu tinha. E a segunda coisa que eu pensava é que do jeito que estava indo, por mais que eu entendesse como funcionava o investimento ali e tal, quando eu tinha 19 anos, eu falei, olha, nesse ritmo que tá indo, pra mim tá muito devagar. Então eu comecei a não saber o que eu queria especificamente fazer, mas eu sabia que eu ganhava pouco. Então a consciência daquele problema ali foi muito importante pra mim. E aí o outro passo foi como que eu posso ganhar mais, e aí eu tentava de várias formas. Eu não sei se vocês conseguiram de primeira, assim, eu tentou e foi, mas pra mim foi assim uma série de tentativas. Então acho que não desistir é o segundo ponto, porque se eu tivesse parado na primeira ideia que eu tentei pra ter 1 milhão, na segunda, na 10ª, cara, eu ainda não teria 1 milhão. Depois que eu tentei muitas e muitas vezes, acho que eu consegui acertar a primeira coisa e aí foi. Eu acho que o Raul é um dos caras que eu acho que eu jamais sentei pra tomar um escão e pra falar sobre vida em termos amplos, assim. E eu tô lendo um livro do Napoleon Hill, que é um dos maiores estudiosos sobre riqueza do mundo que existiram, né? Os mecenas, né? Eles meio que pagaram pra ele estudar aquela porra toda. Ele estudou tudo sobre riqueza. Ele estudou como que o Ford fez o patrimônio que fez e tudo mais. E a minha percepção é que todo pessimista é um vagabundo e todo vagabundo não fica milionário. Então eu acho que você ser um otimista pé no chão é o que me fez ficar milionário, em termos pelo menos de equity, assim. Cara, eu já tentei ser músico, já tentei ser trader, que são acho que as profissões que tem maior churn de pessoas. Explica aí churn, né? O cara que vai entrando e saindo. Uma hora você tá no hype, outra hora você se lascou, então não é um negócio mais estável do mundo. Então, lendo esse livro, que é muito bom, e eu acho que poucas pessoas falam desse livro, muita gente fala do Mais Esperto que o Diabo, que é do Napoleon Hill, mas tem esse que se chama Atitude Mental Positiva. Aí você pode falar, nossa, é um livro escrito pelo Bob Marley. Não, mano. O cara estudou sobre riqueza e o único padrão que ele entendeu que existia entre todos os caras muito ricos é que eles tinham uma atitude mental positiva, só que pé no chão. Eles não eram os caras mais otimistas do mundo, mas eles nunca eram pessimistas. E eu acho que eu hoje, olhando de trás pra frente, fazendo um retrospecto, eu aprendi. Ter várias bandas me ensinou demais. Tocar no sertanejo me ensinou demais. Tocar em banda de metal me ensinou demais. Ser trader me ensinou demais. Day trader. Não consegui ser um day trader. Tudo bem, fugiu a minha competência. Depois eu migrei pro swing trade. Falei, eu acho que eu sou melhor no swing trade. Depois eu migrei pro buy and hold e falei, putz, é aqui que eu me encontro. Hoje eu me encontro ensinando pessoas sobre a minha trajetória. Cara, eu fui me encontrando por causa do número de tentativas que eu tive até ficar milionário. Então, assim, se eu for pontuar todas elas, eu acho que teve mais de 10 tentativas. Com certeza. Assim, e a primeira nem deixou milionário, né? A primeira é aquela que você acerta e você fala, putz, eu tô no rumo. Não, a primeira eu perdi R$10, só que eu tava devendo 10 já, eu fiquei devendo 20. Não, a primeira que você acerta, eu falo. Mas depois que o cara entra no swing também, aí também é ladeira abaixo já, tá de boa. Entrou no swing. Gente... Mas você tava falando que você tentou o day, não deu, foi pro swing. Eu entrei no day. Explica o swing. Cara, assim... Troca de casal, né? Padrão.
Gente do céu. Day trade é quando você entra e Não, sai... explica pra galera. Muita gente não sabe que é swing trade. Tem que explicar as piadinhas de economista, né? Não é todo mundo que é economista. Eu acho que esse podcast, ele veio aqui pra também explicar. Explica, swing trade. Swing trade é quando você entra numa posição comprada ou vendida num contrato futuro e você só sai dessa posição em mais de um dia. Ou seja, não no mesmo dia. Então o day trader, ele sempre... termina o dia com a posição zerada, ele não tem mais contratos em aberto. E o swing trader, ele deixa o Compra negócio uma ação rolar. numa semana, aí vende na outra ou não vende. É uma swingueira da Bahia. Eu tenho um outro ponto interessante aqui, né? Porque então a gente falou que a conclusão talvez seja o seguinte, o otimista, olha que loucura, o otimista pode ser um milionário, o pessimista... Foda-se, já ficou pelo caminho. Nunca. Não vai nem começar. Não, assim, Eu pode gosto ser, desse mas resumo do Charlie. mas eu não conheço nenhum. Esse é o primeiro ponto. Aí tem um outro, que é meio polêmico, né? Eu escuto muita gente falando, olha, você só poderá ser um milionário, tá? Eu vou ter a palavra aqui do advogado do diabo, né? Como diz. Manda pau. Você só pode ser milionário se não for CLT, se você tiver um negócio ou equity. Sou contra. Mentira. Meu pai foi CLT 30 anos. A hora Pronto. que ele aposentou, ele ficou milionário. Eu fiquei É milionário isso. ainda executivo. Então, é isso que eu queria levantar aqui, porque a pessoa fica meio louca que assim, tem muita gente falando, não estude. Aí o cara não estuda. Empreenda. E aí, de repente, tem alguém que tá assistindo a gente que o cara estudou engenharia, tá trabalhando numa empresa de construções, tá super feliz, foi promovido, e de repente esse cara assiste um podcast de alguém que fala que é impossível ficar bem trabalhando e larga o emprego. Só que ele não tem uma cabeça de empreendedor. Sim. Então, acho assim, ó, dá pra você ser feliz e ter dinheiro fazendo várias coisas. Não existe uma fórmula, não, é só essa aqui. Existe, a única fórmula que existe, que aí é tipo uma franquia de alimento, porque, ó, franquia de alimento tem vários tipos, né? Agora, qual a base? Tem que ser limpo, né? O alimento tem que ser bom. Então, tem algumas coisas que servem. Qual a base pra você ser milionário? No mínimo, muitas raríssimas exceções, né, mas muitos casos, você vai ter que trabalhar muito. Então, sendo CLT ou sendo empreendedor, a única certeza é, cara, esquece final de semana, esquece durante um tempo Tem que abrir não mão trabalhar. de alguma coisa, Tem que abrir né? mão, Assim, trade-off, né? Isso sim. você concorda? Você quer colocar alguma coisa? Então, eu concordo com a questão de que não precisa necessariamente ser um empreendedor, e eu nem tenho como discordar, porque eu fiquei milionário ali mesmo, trabalhando, eu tinha um salário muito alto como executivo e investindo. Então, eu trabalhava, investia. Ou seja, de novo, o ponto do custo ali, né? Se você gastasse tudo... E eu me ferrei, porque assim, pra virar executivo muito jovem, né, você tem um trade-off ali do caralho. Aqui, assim, eu não fiz nada da vida mesmo dos meus 18 anos ali, que foi quando eu comecei a trabalhar mais hard, foi quando minha mãe morreu, até eu chegar em 24, assim, era um dia depois do outro, bebendo pra dormir, acordar, trabalhar, beber pra dormir, nessa sequência absurda. Eu assim. jamais faria isso. Mas isso é mentira que contaram pra gente, cara, que o trabalho duro é a única forma de enriquecer. Hoje em dia você vê, às vezes, um cara ali, e é um trabalho, não tô falando que não é duro, mas o cara vai ali, grava alguns vídeos, ele é um cara carismático, um cara bem-humorado, às vezes não trabalha 80 horas por dia. Obrigado, Raul. Obrigado. Não tô falando, porque você estudou pra um caralho, você fez um monte de coisa, você empreendeu e tal. Você não é esse exemplo, cara, mas tem gente que realmente, o cara só sendo divertido, e sendo um cara legal, ele consegue. Porque pra gente, como acho que a nossa geração, a gente não é mais da mesma idade, mas eu acho que ensinaram pra gente da mesma forma, porra, você tem que se fuder pra fazer dinheiro, a gente acreditou e a gente teve que se fuder mais do que precisava, velho. Sim.